Resolvido, meu amor. Tá aí na tela, então, hoje, em detalhes, essa divisão celular conhecida como mitose. No seu material, se eu fosse você, se até eu que tenho experiência fiz isso aqui para mim, para eu estudar, imagina a necessidade que você deve sentir também na página 304. Você está vendo esse desenho na 304? Eu, se fosse você, faria uma marquinha assim, ó. Ó, para primeira coisa, começo de conversa. Isso daqui é uma divisãozinha que mostra o preparativo para a mitose que antecede a mesma, que está aqui, ó, certo? Eu sei como se chama, eu estava na aula passada, como chama? Intérfase ou interfase. Muito bem. É um momento que antecede, vem antes preparativos para, de fato, a mitose, que é essa duplicação celular, duas células idênticas, né? A partir dessa primeira, você viu que ela igualzinha, só que em dobro no final, fio? Igual, porque ela, ao invés dessa aqui, mano, você vai ter duas dela no final. Que da hora. Outra coisa que você tem que perceber, Chuchu, se eu fosse você, eu te avisaria aí, que tudo isso é o ciclo celular. Então, toda vez que o exercício fala em ciclo celular, envolve o preparativo intérfase. Quando eu falo em ciclo celular, cara, eu não falo só em mitose, a divisão em si. Eu falo, incluo o preparativo, a intérfase. Beleza. Mais uma coisa? Mais uma coisa. Eu vou mudar de cor aqui, Chuchu, colocar de azulzinho. A interfase, ela tem subfases. Ela é feita da fase G1, a fase S, aqui na setinha, e finalmente ela entra em G2, vem do inglês Gap 1, Synthesis and Gap 2, baby. Ah, tá bom, é G1, S e G2, certo? O que acontece em S é justamente a duplicação do DNA do setor A, que você aprendeu com a tia Érica, tá bom? A duplicação ou replicação do DNA, síntese de DNA, fazer mais DNA, duplicar, síntese, é na etapa S da intérfase. E o que ocorre em G1? E o que ocorre em G2 da intérfase? Calma, vamos primeiro organizar aqui a página 304, certo? Você precisa só mais de uma coisinha, que é isso daqui, ó. Bora? A mitose, hoje você vai ver que ela não é tão rápida assim, ou simples, do jeito que está resumido aqui, assim, uma celulinha que vai apertando aqui, ó, e pum, pá, dividiu, pronto, pá. Não, fica, calma, ela ocorre em etapas. E as etapas dela, teremos que conhecer detalhadamente hoje, as etapas de quem? Da mitose, certo? São pro, meta, ana, telefonar. O que é isso? Calma, são as iniciais, calma. P, M, A, T. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. São as etapas do quê? Da mitose. Repete. Não, gente, eu vou explicar ainda. Só põe assim, ó. P, M, A, T. São as etapas da mitose. Agora sim a gente vai para uma luzinha. Coloca isso na 304, Chuchu. Certo? Que a gente vai entender isso agora na luzinha. Tudo que eu falei aqui detalhadamente em minutos, em instantes. Dá um print. Ou então anota lá na 304. As etapas da mitose serão PMAT daqui a pouco, certo? Até que duplica, ó, duas células lá no final. Lembrei, vamos colocar aqui de verde, mais uma coisa de verde. Porque eu não usei ainda, aí você vê, ó. Seguinte, só mais uma coisita. Essa célula aqui, que está começando todo o processo, se preparando a intérfase para fazer PMAT daqui a pouco, mitose, certo? Ela tem dois cromossomos aqui, e repare, ela tem dois cromossomos de mesmo tamanho. Pintou um de vermelho e pintou um de azul. E daí? Mas eles são homólogos, são iguais no tamanho e na posição do centrômero, que é essa região de estrangulamentozinho dele, onde após duplicação S, ficam presos esses braços, essas cromátides aqui. Certo, Chuchu? Então, veja, pelos meus cálculos, nós temos aqui um par de cromossomos iguais. Essa célula tem par, só um par, mas ela tem par. Eu não. Eu, ser humano, eu não tenho só um par.
Eu tenho 23 pares. Nossa, que célula simplinha essa aí que fizeram, só tem um par. Aham, mas não é um par? Então ela é 2N, porque é par. Não é um diferente do outro. São iguais, são homólogos. Olha aqui, eles têm o mesmo tamanho e a mesma posição aqui do centrômero. É um par de... É par. Só um, mas é par de cromossomos homólogos. Então é 2N. Igual a quanto? Vamos contar quantos cromossomos tem? Depois do igual é o total? 1, 2. É uma célula 2N igual a 2. Portanto, no final, se mitose conserva o número cromossômico, continua sendo as células filhas 2N igual a 2. Cada uma delas, cara. Como você confunde muito quando eles colocam só um... Ops, 2N igual a 4. Como você é mutante, né? Esse aqui é o Jason que nasceu aqui, ó. Oxi. Como você confunde muito, Chuchu, eu te conheço, quando eles colocam só um parzinho aqui, né? Eu vou fazer uma com 2 pares daqui a pouco lá na louça. Deixa eu só consertar essa caquinha aqui, ó. Ficou um negocinho ali, para ficar perfeitão, você bater um print. Ah, agora sim, cara, tá? Então, de uma célula 2N igual a 2, no final teremos duas células 2N igual a 2. 2N quer dizer que temos pares ali, apesar de um só, mas é um par. Não é um diferente do outro, é um par homólogo, né? E total, 2. Já as nossas células, elas são 2N, mano, igual a 46. Nós temos 23 pares ali, né, cara? Simbora, então? Deu um print bonito aí, anotou? Agora eu fui para... Ó, como isso daqui como se diz, slide, cara, eu vou ter que apagar. Eu vou apagar, tá, Chuchu? Quem pegou, pegou. Ninguém gritou. Deixa eu baixar o chat aqui para ver. Ninguém gritou, ninguém escreveu nada. Apaguei, filho. E apagar é 2 palitos. Olha aqui, ó. Nem 2, meio palito. Partiu, Lozinha? Partiu, caras. Simbora? Ah, que lindo. Se eu tivesse lá presencial, eu ia pedir para você colocar uma folha na horizontal, certo? E fazer isso aqui. Isso aqui seria uma folha do seu caderno ou uma folha sulfite que eu pego lá na secretaria para vocês, né? Para as linhas do caderno que não atrapalharem você. Mas um caderno, o famoso caderno deitado, que na real é um caderno na horizontal, melhor falando. E aí você faria essas bolinhas aqui. Aí nesse momento, são as células, certo? E aí nesse momento você tem mania de pegar uma moeda de R$1 para fazer, te conheço, né, eu pego os compassos tudo, né? Mas cuidado, tem que desenhar aqui dentro, hein, gente? Se você fizer muito pequenininho, aqui dentro a gente não consegue desenhar nada, cara, certo? Então cuidado, quem vai desenhar isso depois ou agora não sei se vai dar tempo, mas na hora de ir pausando essa é uma aula que você vai necessitar muito da gravação, viu, gente, para desenhar. Você só entende mitose, cara, se você desenhar, botar a mão na massa, nem vem. Só olhar não rola, tá bom? Para uma ou outra pessoa só, mas a maioria se dá bem só desenhando nisso aqui. Olha o que está aqui, aliás, preparado para a gente completar, está tudo em branco, a gente vai completar dentro das células e aqui embaixo também, ó, se liga que a gente vai escrever aqui embaixo também, certo? Tá. Olha o que está aqui, gente, o quê? O que eu acabei de falar, tudo, incluindo a interfase, que é o preparativo, e a própria mitose, que é a divisão celular, faz parte do que a gente chama aqui em cima, ó, tudo é o ciclo celular, tá? Outra coisa que já está aqui preparado para você, Chuchu, é que a interfase é um período que antecede sim a mitose, um período de preparativo, mas onde a célula cresce. Então, se a gente fosse fazer bonitão mesmo, perfeito, Chuchu, essa primeira célula, ela vai ficando bem maior. Ela continua do mesmo tamanho aqui, lá na apostila também, você viu? Mas na real, não. Na real, ela vai, durante a interfase, a célula toda, cara, é um período de supercrescimento da célula. Mas veja se não faz sentido. Como é que ela vai dividir em duas, né? Se ela não crescer. Então, primeiro ela, na interfase, a célula cresce, 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 cresce pra caraca, e depois começa a mitose, onde ela vai se dividir, após um período de intenso crescimento aqui, do volume celular. Tá bom, Chuchu? Então, é a célula que cresce. Bom, vamos começar? Bora! Vamos completar essa brincadeirinha aqui. Então, vamos lá, ó. Atenção! O que eu já sei que a Erika falou é que a interfase, esse período que antecede, ele é dividido em G1, período S, certo? E a subfase, né?
GAP2, G2. Então, a interface, ela é para efeito didático, para estudá-la melhor, a gente divide ela em 3 momentos. Momento G1, momento S e momento G2, certo? Já a mitose em si, ela apresenta as seguintes fases, ó. Pro, meta, ana, telefonar. O que é isso? Nunca escreva isso numa prova, misericórdia. Imagina você escrevendo na prova, prometa, Ana, telefonar. É prófase ou profase. A primeira fase é a prófase. Tudo junto, tá? Metáfase ou metafase é a segunda fase na mitose. Anafase ou anáfase. Telofase ou telófase. Logo, é a última. Tchau, gente, acabou. Telófase. Qual é o meu medo como professora? É que você fale assim, ó, você errando. Eu entendi. Uxi, entendeu nada, fica vendo. A primeira etapa da mitose é a intérfase, ou é G1. Misericórdia. Tudo bem, Chuchu? A primeira etapa da mitose é a prófase. Antes desse risco, não começou ela ainda, começa na prófase. É que tem um preparativo que antecede, tá, Chuchu? G1, S, G2. A primeira é a pró. Prometa, Ana, telefonar para você decorar essa bagaça. É um macete que chama, nunca escreva isso. É prófase ou profase, metafase, anafase, telófase ou telofase. Tá? Simbora agora? Completando um pouquinho mais, agora, nos desenhos, tá? A gente vai lá nos desenhos. Cuidado que a gente tem 2 aulas hoje e a gente completa esse desenho no final da segunda aula. Então, simbora. Outra coisa que chama a atenção é o seguinte. Sabe o núcleo celular? Sabe bem, né? Misericórdia, você já teve aula com a tia Érica de núcleo. Vamos botar o núcleo aqui? Vamos, a carioteca delimitando o tal do núcleo? Aham. Então, a carioteca, Chuchu, que é o núcleo, a membrana nuclear, formando o núcleo, ó. Quando a gente tá, vou fazer maior, tá? Vamos combinar? Ó, cuidado. Vou fazer maior e mais fininho aqui, senão não vai caber nada lá dentro do núcleo. Essa carioteca que eu tô fazendo aqui, delimitando o núcleo, ela vai se desintegrar na prófase, vai sumir. Quem tá olhando no microscópio vai fazer assim, e vai. Ô, louco, ela vai se desfazer, a carioteca? Aham. Por isso que a gente estuda o núcleo que é interfásico, né? Que depois que começa a mitose, na pró, eu já não vou enxergar a carioteca, nem o nucleolo que também vai sumir. Porém, Chuchu, é quando o DNA é melhor visto. A gente vai ter que escrever tudo isso. O retorno da carioteca, ela se reconstitui só no final do processo. Estou fazendo lá em telófase a reconstituição da carioteca, porque primeiro ela desintegra-se na prófase, né? E ela se reorganiza na telófase. E na metáfase e na anáfase, a carioteca não é visualizada, ela não está lá? Não. Por quê? Calma, certo? Mas vai ter uma explicação. Tudo que a gente está desenhando, uma hora ou outra a gente vai ter que escrever, então calma, tá? Chama atenção que a carioteca some em prófase, se desintegra, se desorganiza, se preferir, né? E volta a se reconstituir, formando de novo o tal do núcleo na tela. Tá vendo no desenho isso? A gente já sinto necessidades, sinto, de escrever. Então vamos escrever aqui, ó. Na profase, o que acontece aqui, ó, um pontinho. Vou tentar escrever pititiquinho, não sei se eu vou conseguir, depois vocês passam a limpo se ficar feião. Desintegra-se, acabei de falar, ó, o que ocorre em prófase. Desintegra a envelope nuclear. Tá, eu vou chamar de carioteca. Essa membrana que forma o núcleo. E ela não retorna, se reorganiza em telófase, então já vamos colocar aqui, ó. Ocorre o retorno dela. De quem? Oh my God. Carioteca. Envelope nuclear aí, certo? Que mais, Chuchu? O seguinte, vamos voltar lá para G1. O que chamou a atenção ali, a gente... Ah, o nucleolo! Desculpe-me. Vamos botar aqui, ó. Aquela mancha escura, onde tem muito o quê? RNA ribossômico, para formar os ribossomos lá no citoplasma. Esse nucleolo aqui, ó, que antes ele estava bem
Estava intacto, bem visualizado, cheio de RNA-R aqui, né? Aham, nucleolo? Nucleolo, gente. Eu não vou ficar apontando mais para carioteca, para nucleolo, isso foi 2 aulas atrás, tá? Ele também vai sumir aqui junto com a carioteca. Então, aqui, simbolicamente, olha o que a gente está fazendo também. Ele todo zoado, né? Todo pontilhadinho assim, ó. Ai, tá sumindo. Sumindo mesmo, né? Você vai ver que aos olhos humanos some, mas nada some nessa vida. Ele vai simplesmente ser usado ali para fazer um monte de ribossomo, então ele não vai estar mais ali. Fazer caprichado. Isso. Então, ó, desintegra a carioteca e o núcleo. E depois volta a se reorganizar ali, aglomerar ali um monte de RNA ribossômico de novo. Ah, eu não sei por quê, viu? Não sabe mesmo. Você só tá vendo o que acontece, entender mesmo é depois, tá, Chuchu? Então vamos anotar, ó. Retorno da carioteca and dele. Aquele corpúsculo denso, cheio de RNA-R que se chama nucleolo. Então, pera que tá me trolando o programinha aqui. Nucleolo. Pronto, Chuchu? Bora, agora sim. Vamos lá voltar para G1, então? Mas sumiu carioteca e nucleolo durante o evento da mitose. Volta lá no final, na última, que é até logo, telófase, certo? Bora lá. Vamos mudar de cor aqui para você ver melhor? Vamos. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos partir de uma célula 2N igual a quanto, para você entender? Vamos partir de uma célula 2N igual a 2? Não. Ah, não quero um par só de cromossomo igual está na 304. Para você entender melhor, eu quero 2 pares. Então, total, 4. Pelo que eu já sei, essa última aqui, célula, as duas, tem que ser, se é mitose, daqui a pouco, conservo. 2N igual a 4. Se a primeira, a célula que vai se dividir é 2N igual a 4, as duas filhas, mitose conserva tudo, filho, continuam sendo 2N igual a 4, tá? Daqui a pouco eu quero enxergar esses 2N igual a 4 dentro do núcleo, mas eu já sei que vai conservar. É mitose, poxa. Volta aqui, tá bom? Fui. E cadê, Érica? O quê? Os 4 cromossomos sendo 2 pares aí. Ai, verdade, Fia. Vamos desenhar aqui. Então, vamos fazer aqui, ó. O primeiro par, porque sim, eu quero fazer de uma cor aqui, de azulzinho. Só que, ó. 1, 2. Por enquanto, eu fiz só 2, sendo um par. Mas tem que ter 4, 2 pares ali. O outro eu vou fazer de verdinho. E ele é menorzinho, ó, do que aquele azulzinho. Depois isso tudo vai espiralizar, engrossar e você vai enxergar melhor, tá? O que acontece em S é a duplicação deles, do material genético. Então, aquele azulzinho e comprido, ele vai ficar parecendo um X, assim, ó. E o outro também, o homólogo a ele, vai ficar também duplicado. Tá vendo que parece um xizinho agora? E o par verdinho? Ai, gente, também, né? Vai ficar aparecendo verde e menor, ele é, ó. Vai ficar aparecendo um xizinho cada um deles. Por quê? Porque duplicou o DNA. Vamos começar a escrever isso? Vamos. Então, vai assim, ó. De novo, você que não está enxergando direito, logo você começa a enxergar melhor o DNA lá dentro, porque ele vai espiralizar na prófase, vai ficar grossão, vai virar cromossomo, e aí você vai ver ele melhor, tá? Então vamos lá, ó. O que ocorre em G1 nesse preparativo, intérfase, mas na sua subfase G1? Gente, alto metabolismo, tá trabalhando pra caraca essa célula. Ela nem duplicou o DNA dela ainda, nem passou por S, ela está em G1, ainda nem passou pela duplicação, que em G2 já está duplicado, já passou por S. O que? O DNA que foi duplicado, tá? Em G1 nem duplicou ainda, e ela tá, a célula trabalhando pra caramba. Ela tá fazendo muita transcrição. O que é isso mesmo do setor A? Fazer RNA. Tá fazendo muito RNA mensageiro para produzir bastante proteína, já que o DNA vai se condensar pra caramba em volta de proteínas, inclusive, vai precisar delas, das proteínas, tudo, certo? E quem leva a mensagem para fazer proteína lá no ribossomo? O mensageiro, através do DNA fazendo ele, né, primeiro, que é esse fenômeno estudado aqui da transcrição. Então, o que acontece em G1? Muita produção de RNA mensageiro, muita, cara, muita transcrição. Que mais?
Esse RNA mensageiro que está transcrito agora, você sabe, ele não vai lá levar a mensagem para fazer proteína? Tradução, ele vai ser traduzido? A mensagem dele vai ser traduzida em proteína? Vai. Onde? No ribossomo? Lá no citoplasma? Vai. Isso se chama tradução. Muito providencial a gente ter acabado o setor A antes do setor B. Já te falei isso, né? Então, veja, em outras palavras, pessoa que perdeu o setor A, ocorre muita produção de RNA mensageiro e também proteína, respectivamente transcrição e tradução, certo? Enquanto a célula vai crescendo, 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 crescendo durante toda a intérfase. Bom, aí vem o principal, vai ganhar asterisco aqui o S. Fenômeno da intérfase, que é a S, síntese de DNA, duplicação. Então, aqui embaixo da flechinha, ó, é quando duplica o DNA, certo? Tanto duplicou que lá no desenho, os azuis e os verdinhos já estão duplicados, parecendo um X, né? Então, o dobro de DNA ali em G2. Duplica em S, duplica o DNA. Aí, quando entra no gap 2, no G2 da intérfase, já passou por S. Veja lá, já está duplicado. Já passou pelo processo de duplicação, que eu também estudei no setor A. Belezinha? Beleza. Ué, Cauê, mas e aí em G2 acontece o quê? Já está duplicado, eu vi, já passou por S. Mas aí está fazendo o quê? Gente, mais produção de proteína, só que não tanto quanto em G1. Então, vamos colocar aqui, ó, em G2, continua o que estava em G1 já acontecendo, só que não tanto como em G1, mas continua uma grande produção de proteínas, a célula continua crescendo, fazendo proteína para o DNA se apoiar daqui a pouco e virar cromossomo na prófase, né? Então, ó, continua a produção de proteínas. A conclusão, você viu que não começou a mitose ainda, e a gente está aqui na intérfase, ó, proteínas. Então, a conclusão que o garoto e a garota aí tá tendo, que intérfase é um período de alto metabolismo e trabalho da célula. Daqui a pouco você vai pegar os gráficos, cara, e a gente vai continuar com mitose aula que vem, pra você ter uma ideia. Como isso aqui tem que ser visto com muito cuidado, não pode correr, tá? Então, você vai fazer gráfico. Tem nessa página mesmo aí, se você notou, na 304, fio, tem um gráfico já. Mas eu estou falando do gráfico de pizza à esquerda. Gráfico de pizza redondinho, então, à esquerda. Não estou falando o clássico gráfico ali ao longo do tempo, à direita, não. Então, esse que depois eu coloco no slide também para você, gráfico de pizza, olha o tempo que a célula leva em G1, SG2. Nossa senhora, em intérfase, Érica, G1, S, G2, tudo que está de laranja aí no gráfico de pizza, G1 azul, S vermelho e G2 de verde, na apostila, né, Chuchu? É tudo isso em intérfase. E o M amarelinho de mitose mesmo é uma parcelinha piquititica do tempo. Então, a célula gasta muito, 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 muito mais tempo se preparando do que se dividindo mesmo, de fato. Certo? Já vai pegando essa dica também. Faltou uma coisa muito importante para escrever aqui em G2, cara. Eu estou olhando minha anotação da apostila, daí lembrei. É aqui que ocorre, eu vou desenhar. Calma, não é a duplicação do DNA que foi em S, hein? Não vai confundir. Mas é aqui que ocorre a duplicação em G2, duplica os centríolos. Eu já vou fazer o centríolo lá para você e vou desenhar ele, por isso que eu estou apagando aqui, de uma corzinha, para você ver que é ele mesmo, tá? Eu vou fazer ele de amarelinho, ó. Não vai enxergar, calma, ó. Duplica os centríolos. O que é mesmo o centríolo que você confunde com centrômero? Jesus, você confunde, ó. Duplica os centríolos. Os centríolos, na aula de citoplasma, foram aquelas organelinhas, Chuchu, cilindro com microtúbulo que estão aos pares, assim, mas ele vai se duplicar, vai ter outro par aqui. Eu vou ampliar ele aqui em cima, já que ele tá de amarelo, você não tá vendo nada nessa vida, judiação. Aí depois eu apago. Vou fazer ele aqui, ó, nesse canto, ó, eu vou apagar. O centríolo é esse cara aqui cilíndrico, feito de microtúbulo. Quem estudou mesmo sabe que ele é um cilindro de... E o outro aqui, ó.
centríolo, certo? Um par, eles são encontrados aos pares, mas aqui eles duplicaram, então eu tenho 2 pares amarelos, tá vendo só? Para quem lembra mesmo, Chuchu, os centríolos, essas organelas aí, feitas de microtúbulos proteicos, cara, eles são cilindros de 9 grupos de 3 microtúbulos. A gente chegou a ver isso com detalhe, tá? Mas eu vou apagar esse parzinho amarelo que ele tá no lugar errado, foi só para dar um zoom nele, e você vê melhor, tá, Chuchu? Ele não vai ficar aqui, não. Apaguei ele, tá? Duplica os centríolos. Não vai confundir com a duplicação do DNA, misericórdia. Certo? Ah, então tinha um par só em G1. Isso, faz lá então, Karma. Então, ó, tinha só um parzinho de centríolo, e aí em G2 eles se duplicaram. Deve ser porque eles vão entrar em ação a qualquer momento, né? Tá bom, gente? Pode começar a mitose? Até agora era o preparativo. Muito alto metabolismo. Começou? Prófase. Desintegra a carioteca e o nucleolo, eles vão sumindo aos olhos humanos, né? Eles vão se desfazendo. Vai sobrar bastante espaço aí para as coisas acontecerem, porque tudo estava delimitado ao núcleo, agora não, sem o que o delimita, sem a carioteca. A gente vai ocupar o espaço da célula toda, do citoplasma todo, para a ocorrência aí dos eventos, tá, Chuchu? E é quando, agora sim, começou a supercondensação dos cromossomos. Então, eles vão ficando, os azuizinhos, mais grossos. Aquele xizinho agora, ó, melhor visualizado por você. E o par dele? Verdade, vamos fazer aqui o parzinho dele. E o verde? Também. Olha como eles estão mais grossos. Eles começam a se condensar, material genético, Chuchu. Todos eles, tá? E aí a espiralização que já estava, na verdade, acontecendo aos poucos durante a intérfase, agora chega para valer, eu passo a chamar o DNA de cromossomo, porque oficialmente, antes, ele era chamado de cromatina, ainda fininho, desespiralizado, né? Agora, é que a gente generaliza, né, gente? Eu cheguei a falar tudo cromossomo, viu DNA, viu azul, viu verde, é cromossomo, mas na real, o termo cromossomo, quando melhor aplicado, é a partir de prófase. Ah, é o DNA, viu, gente? Isso que importa. Certo? Então vamos escrever. Espera só um minutinho. Escrever aqui, ó. Olha o que aconteceu lá na prófase. Além de sumir carioteca e nucleolo, dá-se um início da condensação. Eu prefiro espiralização, dá na mesma. Não tem espaço, não vou ficar escrevendo tudo sinônimo aqui. Início da condensação do nosso material genético, que agora condensado, oficialmente ele passa a ser chamado de cromossomo. Temos 4 cromossomos ali duplicados, certo? Então, início da condensação deles, dos cromossomos. Ok. Beleza pura? Fui. Outra coisa que vai acontecer aqui na prófase, Chuchu, é que esse parzinho de centríolos, essas organelas não membranosas, que são os centríolos, eles começam a se afastar um do outro em direção aos polos da célula. Começa. Eles não estão, de fato, nos polos como em metáfase, já, ó. Eu sei que faltam só 10 minutos, bateu o meu sinal aqui, mas hoje nós temos 2 aulas, calma. Vamos só até aqui, tá? Em metafase, os centríolos já estão nos polos, eles vão migrando, se movimentando até os polos da célula, manja? Lá nos polos, certo? Mas aqui na prófase, eles começam a migrar para os polos da célula. Portanto, a gente levanta aqui um pouquinho, calma, e vamos escrever isso, pô. Ah, vou escrever de amarelo, ó. Os centríolos, começam a migrar, para os polos, certo? Até que lá em metáfase já estão nos polos da celulite. Só falta para a gente poder ir para outra aula, Chuchu, fazer uma última coisa em prófase. Só falta uma coisa aqui na prófase, que é o seguinte:
Para que duplicou centríolos em G2 e agora eles começam a se afastar para os polos, cara? Porque são eles, na aula de citoplasma, eu vi, que produzem essas fibras, microtúbulos proteicos aqui, esses riscos, ó. Entre eles, essas fibras, elas serão usadas daqui a pouco, essas fibras. Fibra para puxar uns negocinhos aí. Você vai ver hoje ainda. Então, vamos escrever só mais isso? Então, você está vendo que tem as fibras do fuso, chama fibras do fuso entre eles aqui, eles que produziram. Além de ter fibra do fuso entre eles que eu vou escrever, existem esse solzinho aqui, ó, tá vendo esse solzinho? Essas fibrinhas ao redor deles, que são fibrinhas de apoio, fibras do áster. Calma que a gente já vai, gente, só mais isso aqui, ó. Então, você está fazendo aí, ou vai fazer depois, umas fibras que parecem um solzinho em volta dos centríolos. Essas fibras já estavam aí, são fibrinhas do áster, hoje você vai conhecê-las, elas são fibrinhas de apoio, sabe? Proteicas. Aí, eles se apoiam nessas fibras, mas não estou falando delas agora estou falando do seguinte, ó, desce lá, partiu, pera, ó. É aqui em prófase que ocorre a produção, o aparecimento. Oi, filho, calma que nós já vai. Essa pressa toda, ó. É onde ocorre o aparecimento, aparecem as famosas FRIBA. Brincadeira, fibra, ó. FRIBA, as fibras do fuso. Essas fibras aí feitas de proteína que os amarelinhos fizeram, esses risquinhos preto que você vê entre eles aí, tá bom? Chuchu, olha só onde nós paramos. Eu vou fazer isso aqui, porque hoje ainda a gente se encontra, e você vai printando os trequinhos, tá? Nós só demos uma pincelada no que vai acontecer em metafase, mas, nossa senhora, tá longe de entendê-la. A gente só entendeu até prófase. Para a gente ir embora tranquilinho, eu vou só retomar assim, ó, preparativo intérfase, aí começa a mitose em prófase, onde some a carioteca e o nucleolo, começa a engrossar lá o material genético, ele agora está no estado mesmo de cromossomo, certo? Origina-se nessa etapa prófase as fibras do fuso, elas serão usadas daqui a pouco, certo? E os centríolos começaram a se afastar em direção aos polos da célula. Tudo está se movimentando aí. Beleza pura, Chuchu?